Seja uma pessoa que não busca, vai receber mais de Deus como? Então esse é o primeiro ponto, a sede, que Deus quer te levar muito mais além. A segunda coisa, Deus quer te explicar as coisas. Então, em vez de você pedir para as coisas saírem, vá ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que você está vivendo. E a terceira coisa, que junto com tudo que está acontecendo com você, você não precisa que essas coisas saiam. Você precisa da graça de Deus, que já está contigo para você ser transformado. Vamos ler em 2 Coríntios capítulo 12. Eu disse a você que eu queria trazer uma palavra para o seu coração hoje, especificamente uma palavra de cura. Hoje eu não vou falar aquele estudo bíblico que eu falo todas as vezes. Eu tentei de tudo que foi jeito, mas Deus não gostou, não queria. Meu Deus, abriu os textos que não sai de jeito nenhum. Parece que Deus quer mandar mesmo nessa igreja, né? Graças a Deus. E 2 Coríntios 12, 1 em diante. E eu queria que você relaxasse, descansasse seu coração. E eu vou fazer uma oração depois de ler essa passagem, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, nem que seja por uma pessoa só essa noite, essa palavra preparada, nem que seja para uma pessoa, nem que seja para uma pessoa que está assistindo, você vai receber sua parte, mas nem que seja por causa de uma pessoa que está assistindo, Deus tem uma intenção nessa palavra que Ele ainda não me disse qual é. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar e seja o que for. 2 Coríntios 12, verso 1 em diante. Eu vou ler então aqui na tela, aqui à frente. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o texto continua, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E o texto, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, Tu és o Senhor da Tua igreja. Tu és a cabeça deste corpo. Tu governas o corpo e as vidas deste corpo. Tu governas a minha vida. Tu governas a vida de cada um de nós. Senhor, isto é verdade para muitos que estão orando, mas não todos. Senhor, esta noite o Senhor fala com o seu povo. O Senhor é bom. E o que queremos é isto, é o teu falar. Como um sussurro que uma criança reconhece a voz da sua mãe e do seu pai. Assim o Senhor esta noite fale conosco. O Senhor console, transforme, edifique. O Senhor faça coisas grandes no coração e o Senhor passa esta palavra e lava alguns corações essa noite, se não todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse a você que eu queria que Deus lavasse o seu coração, então eu queria que você se concentrasse agora. Acalme o seu coração, feche os seus olhos agora onde você está e faça uma oração silenciosa. Senhor, Tu conheces meu coração é Teu. Fala assim com o Senhor, meu coração é Teu, Jesus. Amém. É que para a gente ouvir a voz de Deus, queridos, não basta Deus querer falar, a gente tem que querer ouvir.
A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é porque Deus está falando que eu ouço, não. É porque eu quero de todo o coração que eu ouço. Porque eu falar de Deus não deixa de acontecer. Nós nos distraímos com muita coisa, queridos. Nossa vida espiritual, e eu estou falando já do texto, nossa vida espiritual, ela é dinâmica. A vida espiritual sua, ela não é você entrar numa conexão, Deus abençoar você, você ter um bom emprego, casar e pronto, acabou. Isso não é vida espiritual. Isso é um planejamento bobo. É um planejamento de desenho animado. Não pensa nessas bobagens, que isso é coisa de ilusória. A sua vida espiritual, ela tem um gestor, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo conhece você todinho. O Espírito Santo conhece as suas origens. O Espírito Santo conhece as suas resistências. O Espírito Santo trouxe você essa noite para conversar com você. Para conversar com você. Muitos dos que estão aqui e os que estão ouvindo também sabem que quando estão sozinhos com Deus, tem várias áreas, há vários pontos cegos, várias áreas obscuras que você não tem resposta. Coisas que você não resolveu, mas um fato de que você serve a Deus e que você está numa conexão, ou que alguém está cuidando de você, faz uma compensação espiritual para uma área que você não resolveu. Algumas coisas que eu estou falando aqui, eu não falo dia domingo e não posso falar no estudo bíblico sobre o tabernáculo, mas você vai ouvir hoje. Essas compensações não são crescimento espiritual. São muletas espirituais na sua vida. Você não pode imaginar que um dia o Espírito Santo não vai parar com você para conversar. Ele vai fazer isso. O Espírito Santo quer ter uma conversa com você. Aqui tem um homem nesse texto, se chama Paulo. Ele tem uma coisa que ele viveu com Deus, uma experiência muito grande, muito rica. A experiência que ele viveu com Deus foi que simplesmente ele foi arrebatado para o terceiro céu. Irmãos, vocês não sabem o que é arrebatamento, mas talvez alguém aqui saiba o que é arrebatamento. Então eu vou perguntar. Levante a mão aqui, quem sabe o que é arrebatamento, já foi arrebatado ou já viu alguém arrebatado? Levante a mão aqui, quem já sabe o que é isso? Pois eu conheço dois casos, eu presenciei dois casos de arrebatamento. Nós estávamos num retiro espiritual e um dos irmãos foi arrebatado. Como é que é o arrebatamento? A pessoa está ali, ela está ali deitada e ela começa a ver alguma coisa e ela começa a interagir com uma coisa que não é você. Ela não está endemoniada, ela começa a falar em línguas e ela está falando em línguas e aí fala, sim, Senhor. E começa a conversar e você percebe que ela está vendo alguma coisa que você não sabe o que é. Ela está estática, ela está lançada assim, e aquele jovem, né, começou e ele foi no céu. E quando chegou no céu, ele começou a conversar com Jesus, e Jesus começou a levar ele em vários lugares. Essas coisas, elas acontecem, são muito raras, tanto que nenhum de vocês levantou a mão, mas eu estava presente, levou horas. Ele falou comigo, falou com Fernanda, profetizou, ele deu uma palavra para Fernanda, o Senhor falou com ele, e ele falando com Fernanda, um negócio assim, impressionante. Falou com todo mundo que estava na sala, parece que teve uma pessoa com quem ele não falou, mas eu me lembro assim, foram horas. Esse homem aqui, Paulo, ele teve um arrebatamento também, ele foi até o Senhor, e ele diz aqui que ele viu coisas que ele não pode dizer. Algumas coisas que você tem na sua experiência com Deus são uma espécie de segredo seu com Deus. Deus atrai você para um nível espiritual, para alguma coisa espiritual. E este homem foi até lá em cima naquela dimensão espiritual. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que a sua vida espiritual não pode nem de perto imaginar um cenário de desenho animado em que você agora é membro de uma célula, uma conexão, agora você é desempregado, e aí Jesus abriu a porta para você, aí você que era solteiro, você casou, pronto, está tudo certo. Isso é coisa de desenho animado. Isso é coisa de Disney, antiga Disney, porque agora a Disney nem presta mais. Mas da antiga Disney, isso não existe. O que Deus tem para você, você não pode nem imaginar.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu, olha lá a tela aí, ela vai colocar, são as coisas que Deus, 1 Coríntios 2,9, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero dizer em primeiro lugar para você que Deus vai te tomar pela mão e te levar para lugares em que você nem orou, que você nem pediu, que você nem desenhou. É o Senhor que diz, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. É o Senhor quem faz uma obra em você e com você. O Senhor tem muito mais interesse em você do que você nele. O Senhor tem muito mais desejo de te conquistar do que você de conquistar a intimidade com ele. Isso parece uma coisa ofensiva, mas não é ofensivo. Essa verdade que Deus tem interesse no seu coração é porque está escrito lá em Oséias capítulo 12, com cordas de amor eu atraí você. O Senhor tenta atrair você. Existe um outro texto que eu já não lembro qual é, mas é em 2 Crônicas, acho que é 18, só não lembro se é 18, que fala que aquele rei procurou a Deus e o texto diz assim, e Deus se deixou encontrar. 2 vezes no mesmo passagem diz, Deus se deixou encontrar. Ou seja, existe um desejo de Deus em se revelar para você, existe um desejo de Deus de atrair você, e existe um desejo de Deus que você mude a sua fome, o seu desejo. Porque as relações com Deus não são relações bobas, de compra e venda, de shopping center, de bênção e não bênção, de estar se sentindo bem e não se sentindo bem. Se eu perguntasse aqui quantos querem viver uma experiência de arrebatamento, aqui ninguém viveu. Mas se eu dissesse quantos estão buscando mais do Senhor, quantos levantam de madrugada, tem alguma coisa me incomodando, dobra o joelho e começa a orar? Quantos dizem assim, Senhor, o que tu queres de mim? Tem alguma coisa errada. Irmãos, é impressionante porque dias atrás eu telefonei para a irmã Lídia. Irmã Lídia não tem papa na língua, então eu vou falar porque ela também fala as coisas de modo bem rasgado. E eu perguntei a ela, irmã Lídia, por que a senhora não usa o WhatsApp? Porque essa irmã já está com uma agenda grande. Eu encontrei a irmã Lídia no Facebook, numa foto de um pastor, amigo meu, chamado Marcondes. O camarada estava estudando a Bíblia com a irmã Lídia, está lá a foto da irmã Lídia, a foto do camarada, ele tirou a foto com ela, estou aprendendo com ela, um pastor conhecido lá de Pernambuco. E ela mandou, aí eu mandei a foto por SMS. Por torpedo, eu falei, meu Jesus, onde eu ainda estou fazendo isso na minha vida? Mandei pelo torpedo, aí ela pegou aquela foto, mandou, ficou conversando comigo, torpedo, irmã. Aí eu liguei para ela, falei, irmãzinha, a gente tem essa liberdade, eu falei, não já está na hora da irmã parar com esse negócio de vou ficar andar com o WhatsApp, pelo amor de Deus, a gente já tinha te falado que tem um acidente, que tem um compromisso, que tem não sei, então simplesmente, nessa onda que eu ligo para ela, ela fala, não, meu irmão, não vou usar o WhatsApp não. Por quê? É disciplina do Senhor. Eu falei, o quê? Exatamente isso, disciplina do Senhor. Eu achei estranho, mas Fernanda ligou para ela para falar do dedo, estava conversando, ela não fez enxame. Oh, meu Deus, que coisa horrorosa, Jesus orar por você, coitada de você, perdeu nada disso. Ela fez, eu entendo o que é isso, porque o Senhor também me disciplina, isso é disciplina, isso é poda. Ela falou na hora. Não tem esse mimimi de que a vida cristã é se sentir bem, é estar tudo joinha. Não existe isso, onde você tirou essa ideia? Não existe isso. As ideias de desenho animado não tem no reino de Deus. Deus no reino, ele está querendo você buscá-lo. Jesus se levanta no último dia da festa, no meio de uma festa dos tabernáculos, uma festa que não é pouca gente, é a festa mais ouvida, a mais frequentada. Ele se põe em pé no meio da festa e grita, quem tem sede, vem a mim e beba. Primeiro que ele não é uma torneira. Vai ligar a torneira e todo mundo, né? Vai beber o quê? Mas quem tem sede sabe o que ele está falando. Quem tem sede identifica o que ele está dizendo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Isso não é coisa que se grite. Isso é coisa que mande para o zap. Faz uma lista de transmissão. Quem tem sede, venha para a macro. Aí todo mundo vem.
Mas Jesus fez isso gritando. Uma doideira. Porque ele está querendo gerar em você o desejo de buscá-lo. Em você o desejo de ter mais. Em você uma detecção de que está faltando alguma coisa e você não vai encontrar essa coisa em um bom casamento. Não vai encontrar essa coisa no maridinho lindo. Não vai encontrar essa coisa com mais dinheiro. Não vai encontrar essa coisa no meu marido, na minha esposa. Não vai. Nem mais sexo. Não vai. Esse vazio, ele tem que continuar em você, até que você compreenda que esse é o lugar de Deus, onde Deus está te chamando para Ele. Deus chama você para Ele. Eu vejo solteiros aqui em muitos lugares. Nós estamos criando um abismo, queridos. Um abismo muito grande entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Que está escrito lá, então, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, Malaquias capítulo 4. Entre o que serve a Deus e o que não serve. O abismo está ficando grande. Algumas pessoas podem estar preocupadas, Senhor, aqui não tem homem, não vou casar com quem? Aqui não tem mulher, não vou casar com quem? Aí separa o abismo. Por quê? Que abismo é esse? Vocês estão se santificando, não é para casar, não. É para o Senhor. Vocês estão sendo santas, é para o Senhor. Aí você olha lá fora e você vê os rapazes ou as moças também. E você vê essas moças e fala, meu Deus, prefiro ficar solteiro. O pior é que tem gente que diz, eu prefiro casar, mesmo que eu pague o preço. Isso que é o pior. Porque o sujeito não compreende. Irmãos, aqui, os solteiros não estão aqui, não estavam aqui, mas vão ouvir agora. E os solteiros e os não casados, ou seja, que marido não estava aqui, por alguma razão não participou do seminário para casais. Você sabe qual foi o tema do seminário para casais, da imersão para casais? Vou dizer claramente, agora em julho. Famílias santas em Sodoma. Foi esse o tema. Falando claramente, Sodoma, nós vivemos na Sodoma. Porque você vira lá fora e você vai encontrar jovens, tanto homens quanto mulheres, que você jamais quereria ser seu cônjuge. Você é maluco se você pensar uma pessoa dessa. Essa pessoa tem que vir, tem que ser lavada, tem que ser discipulada para ser digna de sentar perto de você. É um absurdo que eu estou dizendo? Para quem está ouvindo de fora, fica absurdo, não estou nem aí. Mas você não foi chamado para se rastejar, você não é rato para se esconder, você é ovelha de Jesus. Então não funciona você raciocinar com a cabeça do mundo para obter lucro no reino de Deus. Não vai funcionar. Não é desenho animado, a vida cristã não é desenho animado. Paulo está falando de arrebatamento. Eu já vi arrebatamento, eu não fui arrebatado, mas eu já vi coisas espirituais grandes. E as experiências espirituais com Deus são para atrair você para Ele. Você pertence a Ele, seu coração é dele. Sua vida é dele, seu futuro está na mão dele. O Senhor não está preocupado em lhe dar riqueza ou não dar riqueza, Ele quer você. Se você tem dúvida disso, eu cito a Bíblia. João capítulo 4, verso 24. A mulher pergunta a Jesus, aí, Senhor, onde é que adorarão? Lá? Em qual monte adorarão? Lá ou cá? E Jesus responde o quê? O verso anterior, 23. Essa turma da multimídia está se esnobando. Olha para lá. Olha só, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade. Até aí está tudo bem. Lê o resto da igreja, por favor. Ah, então o Pai procura adorador? Então o Pai tem interesse não é na adoração, porque não precisa de adoração. A banda tá boa aqui na videira, meu irmão, a banda do céu dá de chulé isso aqui. Isso aqui não chega nem o chulé da banda do céu. A banda do céu é banda. Anjo tocando. Um monte de trombeta. Então, ele não está procurando adoração, ele está procurando adorador. Está escrito aí. Ele procura adoradores que adoram. Ele está procurando você. Então, a primeira coisa desse texto que eu estou falando é que Deus estava procurando Paulo. E Deus estava dizendo, Paulo, vem para cá. E Deus aí tem um encontro com Paulo e abre o céu para Paulo. Então, nesse ponto, é que eu te chamo de assim, tem muito mais coisa para a tua vida do que uma vida feliz, viu? Tem muito mais coisa para a tua vida. Deus quer muito mais do que você, do que tudo certinho, tudo legalzinho. Irmãos, cada passo que a gente dá
é passo importante. Vou dar um exemplo aqui. Essa família está toda... Família linda aqui, ó. Coisa linda. Vocês viram o Siloé aqui na frente? Com o Heitor? Viram aqui? Eu parabenizei Siloé com o Heitor, porque ele estava com o Heitor, já começando a acostumar o Heitor para ficar na adoração e se comportar na adoração lá. Tá ali, ó. Vocês estão vendo ali, duas criancinhas, quietinhas, do jeito que tem que ser. Olha aqui, duas também aqui, ó. Tá aqui na frente, tranquilas. Os pais trabalharam as crianças. Aquela família ali fez uma viagem aí pelo interior do Brasil, de carro, maravilha, por 7 mil quilômetros. 3.700 quilômetros. 3.700 quilômetros, aquele negócio todo, maravilha, testemunho, memórias maravilhosas, tudo bem. Então, a minha viagem, a sua viagem, aquele congresso, tudo bem. São pequenos pedacinhos de uma coisa grande que Deus fica construindo, sem dúvida. Mas isso é uma grama do que Deus tem para cada um de nós. Não são viagens, é o coração dele que Deus quer abrir e mostrar para você. É muito mais do que simplesmente um casamento feliz. Mas o texto continua, ele continua, e no verso 5, ele fala assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, é o verso 6, para que ninguém pense a meu respeito mais do que me vê ou de mim ouve. Mas para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Irmãos, vamos ser sinceros. Sabendo que Deus vai mostrar os céus para você, sabendo que você vai conhecer os anjos, Deus chega para você e diz assim: olha, eu vou te revelar coisas que você nunca imaginou. Mas, quando terminar a revelação, eu vou arrancar tua perna. Você ia querer? Porque você tem um problema agora, né? Você agora anda de muleta. Você recebeu uma revelação, mas agora você tem uma limitação. É pegar ou largar. Você ganha de um lado e perde de outro. Irmãos, muitos de nós transformamos pequenos problemas em grandes problemas. Diante de Deus, parece que tem um negócio assim: meu irmão, meu filho, bateram no meu filho na escola. Você sabe que vai apanhar mais, né? Já sabe, mas bateram no meu filho na escola. Um negócio assim, terrível, né? Meu filho assistiu, ele viu Buzz Lightyear e ele viu as duas menininhas lá do desenho lá se beijando. Sei lá o que seja. Ou então, meu marido foi demitido, seja o que for. Capotei a moto. Agora o Wellington que estava aqui, né? O Wellington, domingo passado, o Wellington e Michele estava de moto, dirigindo moto, e aí caiu, né? Com a moto, aí ralou tudo, entrou lá e Michele caiu, perdeu a pressão, que ela não aguenta ver sangue. Ela olhou, pensou que estava carne viva, não sei o quê. Um missionário, como é que Deus permite? Irmãos, isso não é nem café pequeno, isso não é nem copinho do café pequeno, isso não é nada. Os nossos problemas que nós temos, todo mundo tem problemas e demandas, todo mundo tem. O texto diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente sabe disso. Então, todo mundo aqui presente vai viver situações até o fim da vida, situações que não são nada agradáveis. Minha esposa já, não precisa nem falar, né? Está pelo INSS aqui, no Entre Amigas, nem vai. Nem toque em negócio de ralador, nem nada. Várias coisas podem acontecer com cada um de nós, situações terríveis. Mas, irmão, o que acontece é que nesse mundo em que nós transformamos Deus no Senhor da lâmpada, no gênio da lâmpada, a gente transforma um probleminha, um problemão. Parece que o mundo vai acabar. Uma pessoa na nossa casa ficou doente, um diagnóstico de câncer, como se não houvesse quimioterapia, seja lá o que for. Tudo fica tão grande. E agora eu queria que você lesse o verso 8, 2 Coríntios 12, verso 8. Tenho 12 minutos, estou controlando o tempo, tranquilo. Olha aqui o que diz. Queria que você lesse para mim, por favor. 1, 2, 3, já? Irmãos, quantas vezes Paulo orou para se livrar do espinho na carne?
3 elevado a quanto? 3 elevado a 54, né? Irmãos, eu peço de manhã, de tarde, de noite para Deus converter meu marido. Eu peço de manhã, de tarde, de noite para Deus me dar um emprego. Eu peço de manhã, de tarde, de noite e de madrugada quando acordo para Deus resolver aquele problema. Você não se toca não, irmão? 3. Passou de 3, comece a entender o que está acontecendo. Vou repetir. 3 vezes, irmão, mensageiro de Satanás para me esbofetear. 3 vezes o cara pediu, irmão. Pode ter certeza, se ele fosse evangélico, graças a Deus que Paulo não era evangélico, se fosse evangélico, esse homem estava até na igreja universal para se livrar do mensageiro de Satanás. E outra, o camarada chega lá na igreja universal e dizer, aqui nessa igreja nós expulsamos o mensageiro de Satanás. Porque não pode continuar essa perseguição, porque não admito, eu sou servo de Deus, eu sou rico, o Senhor me leva... E vai arranjando teologia para ficar se livrando de uma coisa que Deus colocou. Não arrancou, não saiu. Por isso a vida cristã, enquanto ela estiver nessa bobagem de ficar arrancando problema, ou sonhando com bobagem e buscando Deus para construir as bobagens que a gente cria, não é vida espiritual, é desenho animado, é vidinha de desenho animado. O Senhor, Ele conhece você exatamente como você é. Algumas coisas estão na sua vida, foi Deus que colocou. E você está orando contra. E você está orando para isso passar. Por que você não entende o que está acontecendo? Na hora que ele orou 3 vezes, não ficou em 3 montes, nem 3 igrejas, nem 3 campanhas de oração dos 318. Quando ele terminou as 3 vezes, eu vou me gloriar com o que eu tenho, eu vou agradecer ao Senhor pelo que eu tenho e vai viver assim na boa. Irmãos, a vida espiritual não é eu usar o poder de Deus para transformar as circunstâncias a meu favor. A vida espiritual é Deus usar as circunstâncias para me transformar para a sua glória. Deus está no controle das circunstâncias. Deus está no controle dos mensageiros de Satanás. Então, o que você leu, Deus disse ao mensageiro, vai lá e fica com Paulo. Então Deus está no controle do mensageiro? Que Deus maluco é esse? Quando chegar no céu você pergunta. É melhor quando chegar no céu perguntar, porque se você for de repente entrar numa discussão com Deus, se ele deveria teologicamente ou não enviar um mensageiro de Satanás, já que ele deveria na verdade enviar um anjo do bem, mas ele enviou o anjo do mal, então Deus não é Deus, porque Deus não é injusto, e na verdade que o Deus que não é injusto... Para. Tu nem chega no céu. Tu nem chega no céu. É hora de você parar e dizer o que Deus está querendo me ensinar. O que Deus está querendo me transformar. O que Deus está querendo fazer em mim. Você está entendendo? Agora, Paulo, irmãos, esse texto, e agora eu vou terminar o texto. Paulo, nesse texto, ele consegue resolver um monte de problema espiritual. O primeiro problema é a sua vida espiritual tem um céu para você ver, tem revelação para você, tem coisas que você ainda nem buscou para Deus revelar. Tem muita coisa. Sua vida espiritual é a vereda do justo como a luz da aurora. A sua vida espiritual tem que ser dinâmica, não porque a macro, nem o pastor, nem o discipulador empurra, não. Você tem que criar uma dinâmica para a sua vida espiritual. Se você não gosta de jejuar, então comece a estudar sobre jejum para entender o que é jejum. Eu odeio jejuar. Então resolva esse problema seu com você mesmo. Eu não jejuo. Não gosto de jejuar e não jejuo, ponto final. Não mando ninguém jejuar e não mando ninguém deixar de jejuar. E não é problema nenhum para mim deixar de jejuar ou jejuar. Na hora que eu quero jejuar, jejuo. Na hora que eu não quero, não jejuo. Não tem problema com jejum. Mas tem gente que na hora que manda aqui, vamos tirar um jejum. Ah, não. Eu estou com dor de cabeça, meu pé dói, meu sapato dói também. E é uma dificuldade. A pessoa não aceita nenhuma condição espiritual. Por que essa pessoa não aceita a condição espiritual? Nenhuma condição.
é oração, é convidar pessoas, não aceita nenhuma. Porque a vida cristã está parada. Ela não criou dinâmica. E Paulo tem uma dinâmica em ver as coisas que Deus quer mostrar. A outra dinâmica desse ponto aqui, só para resumir, foi que ele entendeu que o mensageiro de Satanás, ou seja, a dificuldade, não era o diabo contra ele, nem as pessoas contra ele, era Deus trabalhando na vida dele. E a última coisa, eu queria que você entendesse no verso 9. Verso 9, diz a palavra de Deus. Verso 9. Olha o que diz. Igreja, eu queria que a igreja lesse o que está em aspas, porque foi o que Deus falou com Paulo. Irmãos, quem tem experiência com Deus ouve a voz de Deus. Deus fala aqui dentro. Deus coloca algo muito claro. Eu vou começar a ler o versículo e vocês completam. Mas o Senhor me disse. Aí já é Paulo falando, né? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, porque quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, vou falar uma coisa um pouquinho mais forte para você. Se você não se quebrar, Deus te quebra. Se você não se quebrar, Deus te quebra. O salmista, no Salmo 119, esse quebranta-me, Senhor. Aí, 2 versículos depois, ele faz: quebrantaste-me e eu fui quebrantado. Ele primeiro pede para ser quebrantado, mas 2 versículos depois ele diz: quebrantaste-me, Senhor, e fui quebrantado. Sabe o que é quebrantado? Quebrantado é moldável. Quebrantável é aceitar as mãos do oleiro na sua vida. O apóstolo Paulo foi conversar com Deus e Deus disse, não disse nem não vou tirar, nem vou tirar. Ele disse: o que eu te dei compensa o que você recebeu. Mas que negócio desse? A minha graça te basta. Eu te dei alguma coisa. Irmãos, você faz ideia do que Deus pode jogar contra a minha vida, contra a vida de Fernanda, contra a vida dos presbíteros, quando Deus quiser fazer essa igreja crescer? Você tem ideia? Você sabe que Deus tem direito de matar qualquer um de nós? Porque Ele acha que é melhor que para a igreja cresça, um de nós morra. Qual o problema? Essas engenharias de Deus não tem nenhum problema. Mas você vai falar, chega a dar um negócio assim no coração, dá. Mas, o que foi que ele disse? Ele não explicou o espinho na carne, ele explicou: eu estou te dando graça suficiente para você viver. Meu irmão, você pode estar vivendo a maior dificuldade. Você pode estar interpretando completamente errado a dificuldade, mas eu quero dizer uma outra coisa. Existe graça de Deus para qualquer situação em que a gente viva. Existe um combustível celestial para nos fazer viver qualquer circunstância desfavorável. Enquanto você não se quebranta, você não tem entendimento da explicação que Deus quer te dar, é um mensageiro que eu mesmo mandei. E Deus, quando diz eu mesmo mandei o mensageiro, para você entender isso, você tem que buscá-lo, e não é orar 3.000 vezes, é estar tranquilo que 1 ou 2 orações vai resolver, porque você está falando com o seu pai. Só que quando você está agoniado, aquela angústia que Deus tem que remover, você não quer a resposta, você quer que o mensageiro saiba, você não quer falar com Deus. Você quer que o emprego venha, você quer que o marido se converta, você quer que as coisas mudem, e Deus só quer te dizer: acorda, preste atenção, fui eu que mandei o bicho. Deus quer te dar, Deus quer te falar, mas você não quer ouvir a explicação de Deus. Você quer o quê? Quer que tire o problema. Quer que tire o problema. Não, junto com o problema vem a graça.
junto com aquilo que Deus mandou, vem uma graça suficiente para você, após passar, ter o coração de Paulo, falar assim: eu me glorio nas fraquezas, nas perseguições, nas necessidades. Irmãos, você precisa hoje abandonar esse evangelho da Disney, esse evangelho do castelo da Cinderela, esse evangelho gostoso do algodão doce. Você tem que parar com esse negócio, velho. Deus te quer trazer revelações, Deus quer mostrar coisa para você, Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Às vezes eu fico perguntando, por que Deus não batiza com o Espírito Santo? Porque a pessoa não quer. Bora, o Espírito Santo chega aqui, eu quero lhe batizar. Espírito Santo, não, peraí, eu estou ocupado que eu estou falando com minha mãe aqui, peraí, por que ela está perguntando que hora eu chego? Você acha que uma pessoa que não busca vai receber mais de Deus como? Vai receber mais Espírito Santo, mais unção, vai ser cheio de Espírito? Como que vai? Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. O sujeito não tem sede, vai receber o quê? Não vai receber nada. Então esse é o primeiro ponto, a sede, que Deus quer te levar muito mais além. A segunda coisa que eu falei foi que Deus quer te explicar as coisas. Então, em vez de você pedir para as coisas saírem, vá ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que você está vivendo. E a terceira coisa é que, junto com tudo que está acontecendo com você, você não precisa que essas coisas saiam. Você precisa da graça de Deus que já está contigo para você ser transformado. Queria que você levantasse, ficasse de pé. Mas preste atenção que eu não tenho o costume de pregar desse jeito que eu prego na Macro. Não tenho. Raramente eu faço isso. Mas Deus queria falar com algumas pessoas aqui, que eu não sei quem são. Talvez todos. Talvez com todos. É possível. Mas você foi chamado pelo Senhor para vir aqui à frente. Não, você foi chamado. Eu estou falando com você. O Senhor está falando contigo agora. Agora é contigo. Ele está conversando contigo agora. Ele está dizendo para você: preste atenção, meu filho. Você está lutando contra algo que eu que mandei. Você está querendo manipular algo que eu estou no controle. Você está querendo controlar algo que não é da sua capacidade nem da sua competência. Eu coloquei essas coisas para transformar você. E você não vem a mim me ouvir. Você não vem a mim conversar comigo. Eu tenho explicações para te dar. Quero que você venha até o Senhor, que Ele quer falar contigo aqui de modo específico para você. E você aqui na frente pode começar a falar em línguas, pode chorar, pode falar com Deus, porque Deus quer falar contigo aqui agora. E Ele quer dizer para você: sou eu que interpreto a tua vida, sou eu que digo como as coisas são e como elas acontecem. Porque meu interesse não é arrancar nada, é arrancar coisas de você. E eu vou fazer isso com a minha graça que te basta. Eu vou fazer isso com os meios que eu sei que devo usar. Eu sou teu Deus. Eu te formei, eu te fiz. Eu te criei para a minha glória. Eu te tenho nas minhas mãos. Sou eu que te tenho, não é você que me tem. E eu te tomo e te sustento com a minha graça. É isso que Deus te diz agora, essa noite. Eu quero que você entregue para o Senhor. Enquanto o Jonatas dedilha essa música que a gente está cantando, aclame ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui esta noite, Senhor. Primeiro para confessar nossa pouca fome, nossa pouca sede das coisas espirituais. A nossa pouca resposta a um espírito que está nos atraindo para intimidade. Senhor, eu sei que tem pessoas com essa mania evangélica de achar que é culto que faz atração a Deus. Tem muita gente, Senhor, com mania de que acha que o culto é bom, pronto, estou atraído a Ti. Senhor, não. Essa turma aqui entendeu que o chamado é individual, pessoal, e a intimidade não é dentro de um templo, nem de um culto. A intimidade é na vida, é no quarto secreto, é no chuveiro chorando e falando em línguas e confessando, é na vida do leito conjugal santo, meu Deus.
Senhor, nós estamos aqui para primeiro confessar isso. O Espírito Santo perdoa a gente, perdoa a mim pela pouca fome, pela pouca resposta, pela pouca busca, pelo pouco buscar, pelo pouco clamar, pelo pouco ir atrás. Eu sei que Paulo viu coisas, Senhor, muitos de nós não vemos coisa nenhuma, o máximo que vemos é a vida alheia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós confessamos nosso pecado, começamos o arrependimento, confessando a Ti, Senhor. Confessando a Ti que o nosso enxergar e o nosso buscar é no máximo filme na Netflix. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Jesus, nós queremos também dizer, Senhor, nós queremos soltar agora tudo, meu Deus. Soltar aquilo que nós estamos lutando contra, meu Deus. Nós queremos fazer as coisas a favor do Senhor e não contra o Senhor. Senhor, essas coisas que estão diante de nós, Senhor, Tu sabes as lutas que cada um está vivendo. Tu sabes, Senhor, o porquê que cada um recebeu o que recebeu, enfrenta o que enfrenta. Meu Deus, nós queremos pedir, Senhor, graça esta noite sobre a vida de cada um. Graça. Quero que os presbíteros que puderem colocar as mãos sobre a cabeça de todos aqui, Mateus, todos os presbíteros aqui, coloca as mãos sobre todos aqui. Senhor, Fernanda também, coloca graça, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos.